Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do nosso FAQ da enfermagem. Hoje nós vamos responder uma pergunta super interessante. Será que o profissional de enfermagem é obrigado a se retirar do local de trabalho para atender uma urgência e emergência numa via pública, por exemplo, numa rua, num ônibus, numa escola? Se o profissional não vai realizar esse atendimento durante o seu horário de trabalho, se configura uma omissão de socorro? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu sou a professora Juliana Mello e vamos em frente. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, nós vamos aqui hoje responder essa pergunta, né? Se é obrigatório profissionais de enfermagem sair do ambiente de trabalho para atender emergências em locais externos. Mas antes, já vou pedir para você ir aí se inscrevendo no canal, ative as notificações, siga nossa página no Instagram. Se você pode, seja membro e assim você estará contribuindo para que eu possa estar aqui sempre trazendo novos conteúdos com qualidade altíssima para você. E também aproveite para conhecer as nossas apostilas digitais em PDF, nossos materiais que são focados na sua aprovação nos concursos públicos e residências em enfermagem e demais áreas da saúde. Se você está focado nessas seleções, nosso material com certeza irá te ajudar e direcionar você para a aprovação. Lá no nosso site você encontra materiais de legislação do SUS, políticas de saúde, epidemiologia e conhecimentos específicos de enfermagem. Todos com a teoria completa e atualizada, dicas, além de questões para você treinar sobre os temas. Para você conferir os materiais, é só você acessar o nosso site que está aí na sua tela, www.enfrenteenfermagem.com.br. O link do site também está aqui na descrição deste vídeo, beleza? Bom, sem mais delongas, então vamos aqui para o nosso vídeo. A dúvida que nós estamos colocando aqui hoje no nosso vídeo é bastante comum, principalmente aos profissionais que trabalham na atenção primária e também no atendimento ambulatorial, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente extra-hospitalar. É aquela situação em que o profissional está ali no ambiente de trabalho e de repente ele é chamado, né? Ele recebe um chamado para realizar um atendimento no ambiente externo. De repente num bar, na rua, numa escola, dentro de um ônibus, aconteceu ali uma situação de urgência e emergência, o pessoal ali, né, buscou atendimento na unidade, pedindo para que o profissional fosse até o local, né, até a cena do incidente para realizar o atendimento. E aí vem o dilema do profissional. E agora? Deixo a minha unidade, vou para lá, abandono o plantão, deixo toda a minha equipe aqui sem mim e vou lá realizar esse atendimento? E também nós temos, né, a situação em que o profissional ele tem uma insegurança para realizar esse atendimento, né? Eu, por exemplo, no meu primeiro emprego, eu peguei todos os desafios possíveis que vocês possam imaginar. Eu trabalhava na zona urbana e eu recebi um chamado para atender uma ocorrência numa zona rural. Eu estava ali no comando de uma unidade com uma equipe que só tinha eu de enfermeira e uma técnica de enfermagem. E além disso, eu estava sem médico naquele período na minha unidade. E eu tinha que sair da minha unidade para realizar esse atendimento sem todos os recursos tecnológicos, sem o veículo adequado para o atendimento dessa vítima, porque era um acidente automobilístico e eu trabalhava com uma ambulância tipo A, que não é SAMU, é uma ambulância branquinha que não tem recurso nenhum do ponto de vista tecnológico, né? A gente sabe que essa é a realidade de muitos profissionais em vários municípios que trabalham na falta de tecnologia. Então eu me vi numa situação muito delicada, não sabia o que fazer, se eu deixava a minha unidade e aí não tinha enfermeiro ali para supervisionar o trabalho da técnica de enfermagem, ela também iria ficar bastante insegura sozinha na unidade, atendendo toda uma demanda de um distrito que ficava ali sob o nosso cuidado. Então, gente, são várias situações que o profissional se pega nesse momento, né? E às vezes ele se sente incapaz ou ele não sente segurança, não tem habilidade técnica suficiente para atender qualquer demanda, né, de urgência e emergência. O profissional também se pergunta, se eu não for mais chamar o SAMU, será que eu estou omitindo socorro? Então são várias dúvidas que surgem diante de uma situação como essa que não é incomum, tá? Eu tenho certeza que talvez você que está assistindo já passou por isso também, já foi chamado para sair do seu local de trabalho para ir atender uma ocorrência fora e ficou também nesse dilema, tá? Então isso foi colocado, né, foi solicitado um parecer do Corém São Paulo sobre isso, justamente para saber qual que é o respaldo, né, que o profissional de enfermagem tem para sair do seu ambiente institucional, de deixar suas responsabilidades assistenciais ali no âmbito da instituição para realizar esse atendimento no ambiente externo, tá? Então nós vamos aqui tirar todas as dúvidas em relação a isso e se você tiver mais dúvidas, deixa aí nos comentários também, tá?
Então, pessoal, sobre isso, né, nós temos aqui o resgate de alguns conceitos importantes para a gente continuar, né, com o conteúdo, tá? Claro que a gente tem que falar aqui um pouquinho sobre o atendimento pré-hospitalar móvel, né, que é esse atendimento que envolve, né, o trabalho fora do ambiente hospitalar. Sobre isso, né, a gente sabe que no nível nacional aí a gente tem várias causas, né, externas que estão relacionadas a esses atendimentos que são realizados fora, né, de um ambiente hospitalar. Por exemplo, violência, um acidente, alguma situação de agravo, né, que acaba trazendo uma demanda muito grande desses atendimentos todos os dias para os profissionais de enfermagem, né, do país. E aqui então, pessoal, através dessa portaria número 2048 de 2002, o Ministério da Saúde trouxe aqui um regulamento técnico, né, de todos os sistemas estaduais de urgência e emergência dentro do ambiente extra e também do ambiente intra-hospitalar. E aqui, claro, nós vamos pegar a parte que nos interessa dessa portaria, tá? Que é a parte que vai falar sobre o atendimento no âmbito extra-hospitalar, né? Extra-hospitalar, porque a gente está falando do atendimento fora da instituição, né? Fora de uma instituição. O profissional saiu da instituição e foi para o ambiente externo realizar esse atendimento, tá? Ah, mas tá falando só de hospital, é só extra-hospitalar. Não, tá? A gente tá falando aqui de atendimento extra-hospitalar, mas isso quer dizer que é extra-institucional, fora de qualquer instituição de saúde, beleza? Então, como que o Ministério da Saúde conceitua o atendimento pré-hospitalar móvel, que é o APH? Nós vamos considerar aqui como nível pré-hospitalar móvel na área de urgência todo atendimento que procura chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde. Então, aconteceu uma situação de agravo à saúde dessa vítima e aí nós temos então a realização de um atendimento procurando chegar o mais rápido possível, né, o mais precoce possível a essa vítima, tá? Esse agravo pode ser de qualquer natureza, pode ser de natureza clínica, pode ser cirúrgico, pode ser traumático e pode aqui também, inclusive, né, envolver as ocorrências que são psiquiátricas. E aqui, então, considera-se, né, todo atendimento que chega precocemente a essas vítimas de agravos que podem levar a sofrimento, sequelas ou até mesmo a morte, né? Por isso a gente precisa realmente aqui de um atendimento ou de um transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado e integrado ao Sistema Único de Saúde, tá? Aqui, então, a gente vai ter um chamado, né, que requer um atendimento rápido, uma ação rápida para evitar sequelas e maiores complicações e até mesmo a morte. Nem sempre esse chamado vai implicar em um atendimento presencial com o transporte da vítima, tá? Em alguns casos é dado também o suporte por telefone, com orientações, enquanto a vítima ali aguarda a chegada do transporte, tá? E a portaria ainda fala, né, que o serviço de atendimento pré-hospitalar móvel deve ser entendido como uma atribuição da área da saúde, sendo vinculada a uma central de regulação com equipe e frota de veículos compatíveis com as necessidades de saúde da população de um município ou de uma região. Então, sintetizando aqui para você, né, essa portaria ela esclarece que para a gente ter um adequado atendimento pré-hospitalar móvel, tá? A gente precisa que esse atendimento seja de fácil acesso às pessoas, né? De fácil acesso ao público. Esse atendimento, ele tem que ser acionado com facilidade. Então, por telefone, né? De repente, um sistema gratuito de ligação, que no âmbito nacional nós temos aqui o número 192, né? 192, que você pode ligar, é o número nacional de urgências médicas, tá? E a gente tem também situações em que existem outros números, né, exclusivos da saúde que são utilizados quando esse 192 não é viável, né, do ponto de vista técnico, tá? No município que eu trabalhava, a gente tinha um 192 para chamar o SAMU, mas a gente tinha também um telefone municipal e tinha uma central ali que repassava o chamado, né, para a central de regulação do SAMU. Então tem várias possibilidades aqui, mas claro que o número principal é esse 192, tá? E aí como que funciona esse processo? Lá na central de regulação, quando há o chamado, né, o médico ali regulador, ele vai avaliar o chamado, né, vai pegar a queixa e tudo mais e vai julgar ali o caso que ele está recebendo e com base nisso ele vai definir a resposta mais adequada, né? Seja com uma orientação ali por telefone ou enviando uma equipe, né, de atendimento para o local, tá, da ocorrência. Todos os pedidos, né, de socorro médico que
dão entrada também por outros meios, né, por outras centrais. Tem pessoas que ligam na polícia, né, que não liga no SAMU, liga na polícia militar, liga para o corpo de bombeiros, tá? E aí acaba que essa pessoa não está ligando na central de regulação do SAMU. Só que todos os pedidos, né, médicos que chegam nessas outras centrais são imediatamente retransmitidas para a central de regulação, tá? Então as instituições aí que recebem, né, no caso o corpo de bombeiros ou a polícia militar, vai repassar esse chamado para o SAMU, tá? Mesmo que o chamado tenha sido inicialmente na central deles, tá bom? E aqui, então, né, considerando toda a característica desse tipo de atendimento, né, pessoal, a gente não pode deixar de considerar que a gente está falando de um atendimento, né, que tem características e gravidade, com situações, né, bem específicas, que requer um profissional capacitado, né, apto, com condições seguras de trabalho para realizar esse atendimento, que esteja também munido de materiais e equipamentos necessários, né, adequados para que essas ações, né, realmente sejam efetivas no atendimento, né, e também para conseguir atender a protocolos institucionais, tá? Então é importante a gente falar um pouquinho sobre isso para te contextualizar aqui do tema que a gente está abordando aqui nesse vídeo, tá? Prosseguindo então, pessoal, nesse tipo de atendimento, né, do ambiente extra-hospitalar, a gente também tem que fundamentar aqui a questão da segurança do paciente. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, que é um programa instituído aqui por essa portaria, tá, número 529 de 2013, aqui nós temos então o Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? Essa portaria, ela traz a importância da gente implementar uma cultura de segurança na instituição e no nosso cotidiano, né, na nossa prática profissional, tá? Então aqui a gente fala de uma cultura, tá? Uma cultura aqui, ó, de segurança, uma cultura, tá? Perdão aqui. Uma cultura de segurança do paciente e do profissional, tá? E aqui, então, o que a gente tem nessa portaria? Tá falando que nós temos que ter aqui uma cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares. Também de uma cultura que prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais. Então, o interesse maior aqui é na segurança da vítima, mas também do profissional, dos colegas de trabalho, em detrimento, né, de uma preocupação maior com a parte financeira, com lucros e tudo mais. Também uma cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução dos problemas relacionados à segurança. E também uma cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, promove o aprendizado organizacional e uma cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para a manutenção efetiva da segurança. E no artigo 6º, a portaria traz o conceito também aqui, pessoal, de gestão de risco, que nada mais é que a aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a integridade profissional, o meio ambiente e a imagem institucional. Então aqui, pessoal, o que a gente conclui, né, com base em tudo isso? Que a segurança do paciente, dos familiares e dos trabalhadores são de responsabilidade, né, da organização que está prestando o serviço de saúde. Enquanto uma instituição que emprega o profissional, né, de enfermagem ou da saúde, essa instituição deve respeitar também o que está disposto nas leis trabalhistas, né, o que geralmente abrange aqui a responsabilização dessa instituição pelo trabalhador. Então, se você está trabalhando no hospital ou numa unidade, enfim, você tem uma instituição que está te empregando, mas que também deve assumir a responsabilidade sobre a sua segurança, né, sobre você. Até porque nós temos as questões também trabalhistas, né, envolvidas aqui nessa questão, tá? Então, durante toda a atuação do profissional ali naquele local de trabalho, a instituição também está responsável, né? Então, cada instituição vai ter seu próprio gestor, seu responsável técnico, um modelo de organização, né, de gestão, recursos também para realizar as ações e serviços de saúde. E aí cabe, então, a cada uma dessas instituições, né, dos gestores, prover essas condições adequadas para
que o profissional possa, né, prestar atendimento, serviços em saúde, buscando qualidade e priorizando a segurança do paciente. E aqui, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos, né, de Saúde, que é o CNES, a gente tem a questão do amparo legal, né, e da segurança jurídica aos profissionais aqui que estão envolvidos, tá? Em determinadas situações, o profissional ou o usuário pode recorrer ao judiciário para alguma ação contra o estabelecimento que está descumprindo, né, com seus deveres enquanto empresa, né, trazendo danos, prejuízos, inclusive pela falta, né, de cuidado dos profissionais, que acaba resultando em lesões físicas, morais ou psicológicas, tá? Nós temos ainda também, pessoal, que considerar aqui a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017. Essa resolução, ela traz o quê? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Essa resolução vai trazer alguns artigos também que falam, né, sobre as questões relacionadas ao atendimento em situação de urgência. Então, em relação a isso, nós temos lá no capítulo 1, que trata dos direitos dos profissionais de enfermagem, né? Nós temos no artigo 22, que é um direito do profissional de enfermagem recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, se eu recebi o chamado, mas eu percebo, né, eu não sinto segurança, eu não tenho competência técnica, científica, ética e legal, ou eu não tenho segurança para realizar esse atendimento, eu não tenho todo o aparato que eu precisaria, né, para realizar esse atendimento, tá? Então aqui é um direito, tá? É um direito do profissional recusar-se a executar essa atividade. Ao passo que no capítulo 2, que fala sobre os deveres, tá, dos profissionais de enfermagem, nós temos lá no artigo 28, que é um dever do profissional de enfermagem comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos éticos legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança, a saúde da pessoa, família e coletividade. Então, se você recebeu um chamado, você viu que é uma situação insegura, né? A instituição não oferece os equipamentos necessários, não te dá o recurso que você precisa, não te dá segurança, você pode comunicar isso formalmente, tá? Ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes, porque é um dever seu enquanto profissional de enfermagem, tá? Também nós temos aqui no artigo 45, que é um dever prestar assistência de enfermagem, ó, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. Então, se você percebe, né, que é um ambiente inseguro, uma situação que vai trazer prejuízos à sua assistência de enfermagem, você pode se recusar a realizar esse atendimento, tá? Também é um dever do profissional responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independentemente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação ou conhecimento prévio do fato, tá? Então, o profissional aqui, ele tem o dever de se responsabilizar por falta cometida em suas atividades profissionais. O que é falta, tá? Aqui a gente não tá falando de se ausentar do serviço, tá? Essa palavra falta aqui, pessoal, ela tá relacionada à infração, tá? Então, se teve uma situação de infração ética, por sua parte, você tem o dever de se responsabilizar, tá? Mesmo que essa prática tenha sido praticada por você sozinho ou por uma equipe inteira, o profissional deve se responsabilizar desde que ele tenha participação, ou seja, desde que você realmente tenha cometido aquele ato, né, aquela infração, tá? Ou que você tenha tido conhecimento prévio do fato. Você não fez, mas você já sabia que aquilo ia ser feito, você também vai se responsabilizar por isso, tá? E também no artigo 59 fala que um profissional de enfermagem tem o dever de somente aceitar encargos ou atribuições quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si e para outrem, né? Quando eu comecei a minha atividade profissional, eu tive já a proposta de emprego que quando me entregaram um papel lá onde tinha as atribuições, né, que eu teria enquanto enfermeira daquela unidade, eu vi que eu tinha coisas ali que eu não ia saber fazer, né? Eu vi que tinha algumas questões ali que eu não me sentia apta do ponto de vista técnico para desenvolver aquela função e eu simplesmente dispensei o cargo, dispensei a função. Justamente por quê? Porque é um dever do profissional aceitar somente
aquilo que ele realmente, né, está capaz, né, que ele realmente se julga do ponto de vista técnico e científico seguro, tá? Para desempenhar essa função, até porque se você não tem segurança para você, muito menos você vai ter para o paciente, tá? E além disso também, pessoal, lá no capítulo 3, que fala das proibições, né, aos profissionais de enfermagem, a gente tem também no artigo 62 que é proibido o profissional de enfermagem executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade. Então, resumindo, você é proibido, né, de fazer algo que você não tem competência ou que você não se sente seguro, né, para fazer isso, tá? E também no artigo 76 fala que é proibido ao profissional de enfermagem negar assistência de enfermagem em situações de urgência e emergência, epidemia, desastre e catástrofe, desde que não ofereça risco à integridade física do profissional. Olha só, né? Esse é um artigo importante da gente destacar, porque justamente, né, a resposta para um dos dilemas, né, que a gente tem. Ah, eu sou obrigado aí, né? Você é proibido de negar uma assistência de enfermagem numa situação de urgência e emergência. Porém, você não vai fazer isso desde que não haja risco à integridade física do profissional. Se você está diante de uma situação, né, que te traz um risco para a sua integridade física enquanto profissional, aí é diferente, aí você não está proibido, tá? Aqui você é proibido de negar assistência se você está num ambiente seguro, se você está com todos os recursos e você não atende, tá? Então aqui a gente tem, né, a questão da licitude, né, da prestação da assistência em situação emergencial, livre de risco, né? Desde que o profissional aqui se sinta apto e se sinta competente para fazer isso. Então é importante deixar claro isso, tá? E é claro que o profissional, né, gente, para realizar esse atendimento, ele tem que ser previamente capacitado, né? Ele tem que ter todo o conhecimento dos princípios que ele deve respeitar nesse atendimento. O profissional deve ali avaliar a segurança da cena, né, para ver se realmente ali é possível um atendimento seguro para o profissional e para a vítima. E se diante de tudo isso, né, o profissional ali percebe alguma questão de insegurança, algum fator que não traz segurança para ele e para a vítima, ele não vai iniciar o atendimento, até que todas as condições de segurança estejam ali respeitadas, tá? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, se esse dever de realizar esse atendimento é absoluto ou relativo, né? E se o fato de você negar esse atendimento, se vai se configurar realmente uma omissão de socorro, tá? Ou ainda, né, se você não indo, se há alguma infração ética punível com as penas, né, previstas lá pelos conselhos regionais e Conselho Federal de Enfermagem. Advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação, né? Tudo isso a gente tem que pensar aqui sobre isso, tá? Mas para a gente pensar nisso, a gente precisa saber o que é uma omissão de socorro, tá? Então vamos ver aqui o que a gente tem lá no Código Penal, tá? De acordo com o Código Penal, olha só o que a gente tem. A omissão de socorro é definida pelo artigo 135, tá? Pelo artigo 135 fala que a omissão de socorro é você deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, tá? A criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou também você não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, tá? Então, olha só, você faz uma omissão de socorro, você omite socorro se você deixa de prestar essa assistência quando você tem segurança para fazer, tá? Quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Aqui a gente está falando de segurança, tá? Então, pela simples leitura desse artigo do Código Penal, você observa que a obrigação, né, de prestar socorro não é absoluta. A gente precisa ver essa questão da segurança da cena para quem vai atender e para quem vai receber esse socorro, que no caso é a vítima. Então, a gente tem aqui o respaldo, né, de que se o profissional não está em um ambiente seguro, né, para realizar esse atendimento, né, com as condições adequadas, aqui a gente não vai ter a configuração de um crime, tá? Porque o profissional aqui, ele está desobrigado de prestar assistência, porque existe um risco pessoal, tá? Aqui no artigo fala, ó, sem risco pessoal. Se você deixar de fazer numa situação que não tem risco pessoal, aí você está omitindo socorro, tá? Mas diante de um risco pessoal, para prestar esse socorro, você realmente não
estaria cometendo nenhum crime, tá? E também não estaria, né, sofrendo as penas aí previstas no Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Ainda que você simplesmente, né, pedisse socorro para o SAMU, né, para a autoridade pública, né? De repente você chamou o SAMU, Corpo de Bombeiros, polícia, fez um chamado, né? Você solicitou uma ajuda já que você não está ali em condições de realizar aquele atendimento de forma segura. Você acionou o atendimento, mas tem uma justificativa pertinente para o fato de você não estar prestando aquele atendimento, tá? Então, nesse caso, não vai se configurar, né, omissão de socorro, tá? Só se configuraria se você realmente estivesse diante de uma situação segura, sem risco pessoal e deixasse de realizar esse atendimento. Aí você fala assim, então é fácil, eu vou chamar o SAMU, vou chamar o Corpo de Bombeiros e não vou fazer nada, né? Você não vai conseguir, de repente, realizar o atendimento completo, né, ali de forma segura, mas você não vai deixar de prestar um atendimento imediato. Você vai estar ali presente, garantindo a manutenção da segurança da vítima, né, de toda a proteção e fazendo toda a proteção em vigilância, né, porque isso já é um dever seu enquanto profissional de enfermagem, né, independente de você estar ou não em condições de transportar essa vítima, de ter todos os recursos, você está ali dando o seu atendimento, sua assistência, né, garantindo a segurança dessa vítima, porque vocês sabem que principalmente em situação de acidente, em vias públicas, muitas pessoas tentam se aglomerar, tentam se aproximar, querem fazer alguma coisa na tentativa de ajudar, que pode inclusive prejudicar a vítima, né? Então você ali enquanto profissional de enfermagem vai garantir a segurança daquele ambiente até que chegue o SAMU, chegue o serviço de atendimento móvel de urgência. E aí sobre isso também a gente precisa aqui, né, trazer em pauta a questão de situações de urgência e emergência naquelas unidades críticas, né, onde a gente tem uma demanda muito maior, né, para as atividades de enfermagem, né? Tem unidades que são muito críticas e fica difícil o profissional sair do local de trabalho para realizar esse tipo de atendimento, né? Então, para isso, a gente precisa ter aqui toda a questão de lidar com a sobrecarga de trabalho, né, que acaba sendo agravada justamente pela falta de recursos humanos suficientes, né, um dimensionamento inadequado dessa unidade, né, dos profissionais, tá? Então, tudo isso traz riscos também à segurança do paciente. Tudo isso tem que ser considerado, né? Eu vou sair da minha unidade, mas eu tenho um número de profissionais suficientes para garantir que a assistência aqui não vai parar, né? Eu tenho como realmente realizar esse atendimento, tudo isso tem que ser considerado, tá? Então a gente tem que envolver aqui a questão da adequação, né, do dimensionamento de pessoal, da capacitação permanente, né, e também dos equipamentos e materiais que são necessários para realizar essas ações, tá? E ajuda muito nesse momento ter o que a gente fala de protocolo institucional, né? Se a gente tem um protocolo institucional, a gente tem um respaldo maior do profissional, né? Porque ele sabe exatamente como ele deve se conduzir, né, essas situações, tá? Para atender essas situações, né, de emergências, a gente viu que existem várias formas do profissional realizar o chamado, né, pelo 192, 193, enfim, e tem vários meios para isso também, né? Se ele não pode ir, ele pode pelo menos realizar esse chamado, né, para que a vítima seja atendida o mais rápido possível. E a gente também tem que lembrar que a instituição, né, onde esse profissional trabalha, ela também tem uma responsabilidade, né, institucional, porque aquele profissional tem um vínculo empregatício e ali é o seu local de atuação. Então, se ele deixa aquele local, né, de trabalho, a gente precisa também ver as questões contratuais, tá? As regras contratuais, se as regras contratuais estão de acordo com a legislação trabalhista, né, trazendo, né, a segurança para esse profissional quando ele realiza um atendimento fora do local de trabalho e se a ausência desse profissional vai implicar em danos também aos pacientes que estão, né, sob seus cuidados dentro da unidade. Se a ausência dele configurar uma desproteção trabalhista, né, ao profissional, ele não vai, então, prestar essa assistência no ambiente externo, tá? Então, com base em tudo isso, pessoal, o que o Corem, né, concluiu, tá? Aqui, então, o Corem entendeu, né, que o atendimento nas situações de emergência, ele requer uma capacitação profissional, uma disponibilidade de recursos humanos e materiais adequados, né, para atuação segura e competente, tá? Livre de risco tanto para o profissional quanto para a vítima, beleza? Aqui também, né, o Corem concluiu que cabe uma análise criteriosa de cada situação, que vai depender da complexidade de cada caso e também da disponibilidade, né, de recursos para o atendimento seguro, sem prejuízo daqueles que já estão sob seus cuidados.
E também aqui o Corém concluiu que mediante a responsabilização institucional, ou seja, se a instituição se responsabilizar, né, por esse profissional que está se retirando dela para realizar um atendimento externo, não há óbice ao profissional em prestar assistência emergencial no entorno da instituição onde atua. Ou seja, se essa instituição se responsabilizar, não há óbice, né? Ou seja, não há empecilho, né, do profissional sair para realizar esse atendimento fora da instituição, tá? E além disso também, se o profissional não dispõe dos recursos necessários para assistência adequada, se ele não foi qualificado, se ele não foi treinado, né, se ele não se sente apto para realizar essas ações, mesmo, né, que essas ações estejam previstas lá no protocolo institucional, numa situação de insegurança no cenário do evento, nesse caso, então, não cabe a esse profissional prestar o atendimento fora do local de trabalho, tá? Então, nessas situações aqui, o profissional pode se recusar, né, a realizar o atendimento, mas lembrando, claro, sempre de que ele pode, né, auxiliar com o atendimento imediato, garantindo a manutenção da vigilância, da proteção da vítima, né, trazendo uma maior segurança aí até que o atendimento chegue de forma adequada. Beleza, pessoal? Espero ter respondido a sua dúvida sobre este tema. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.